Paulo e Silas estavam presos em Filipos, região da Macedônia, por serem pregadores do Evangelho. Eles foram torturados, açoitados, colocados numa prisão subterrânea, numa masmorra, um lugar certamente escuro, frio, difícil. Os pés deles foram presos num tronco, uma posição que provocava muito sofrimento e dor. E está escrito assim, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, naquele cárcere, naquela prisão, oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais presos que ali estavam ouviam tudo isso. O que Paulo e Silas faziam? No auge do sofrimento, eles oravam e cantavam louvores a Deus. É claro que eles não entendiam porque o Senhor estava permitindo que passassem por tanto sofrimento, mesmo sendo pregadores do Evangelho, mas a confiança deles estava firme em Deus, porque mesmo assim, era por isso que mesmo assim, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Esse é o perfeito louvor, esse é o louvor que vem de um coração sincero, que mesmo muitas vezes não entendendo as ações de Deus, permanece confiando nele e glorificando ao Senhor com sinceridade. Sabe que essa questão de louvor, de adoração, aparece algumas vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E eu estou pensando aqui no momento quando Jesus conversa com uma pessoa a respeito dessa questão de louvor e de adoração. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 4. A conversa de Jesus com a chamada mulher samaritana. Evangelho de João, capítulo 4. Há um momento quando esta senhora samaritana, ela questiona Jesus. João 4, a partir do verso 19, a mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. E ela segue dizendo: nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. E agora a partir do verso 23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade significa uma adoração sincera, adoração que vem do coração, aplicando os princípios da verdade à vida. Adorar em espírito e em verdade significa uma adoração que não se limita a um monte santo ou a um templo sagrado. Adoração a Deus não está restrita a um lugar em particular. Isso que Jesus está dizendo aqui. Não se limita a formas ou cerimônias exteriores. O mais importante não é onde adorar, mas a quem e como nós adoramos. Jesus disse para a samaritana que judeus e samaritanos poderiam ser verdadeiros adoradores. O mais importante não é o lugar, mas a atitude do coração. Uma rendição a Deus, submissão à sua palavra, à sua vontade e à verdade bíblica. Mas é claro que não significa que cada um faz o que quer do seu jeito, e desde que seja sincero está valendo tudo. Ora, eu fico pensando, se Deus aceita qualquer adoração e adorador, por que ele aceitou a adoração oferecida por Abel e rejeitou a de Caim? Isso está lá em Gênesis capítulo 4. Então veja, Deus quer sinceridade sim, mas não é cada um fazendo do jeito que bem entender. Precisamos cuidar com isso. Existem certas atitudes que até parecem adequadas, mas podem ser contrárias às orientações divinas. Se verdadeiramente nós queremos adorar a Deus, então o que importa não é o que eu penso, o que eu acho ou o que eu sinto, mas o assim diz o Senhor, a orientação segura do Senhor que é apresentada em sua palavra. Eu quero compartilhar com você algumas ideias sobre quais devem ser nossos propósitos e posturas quando nós adoramos a Deus, seja no convívio com alguns irmãos,
da nossa comunidade religiosa ou em casa, ou em qualquer outro lugar. Primeiro, eu lhe diria que nós oferecemos um culto a Deus. Veja, o objetivo não é receber, mas é dar. O propósito não é dizer o que nós queremos que Ele faça por nós, mas que Ele nos apresente a sua vontade para a nossa vida. Nós oferecemos um culto a Deus, nós não usamos a Deus. É Deus quem nos usa. Lhe digo mais, a gente não assiste a um culto como uma plateia de braços cruzados para ver um espetáculo, para ver um show. O culto não é um momento assim de distração, de entretenimento. O culto só tem sentido, ele só é real quando você participa dele com louvor, com adoração, contrição, reverência, com entusiasmo. A questão não é sentir-se bem, mas é ter comunhão com aquele a quem nós adoramos. No culto, no momento da adoração, nós estamos em busca da verdade e não de felicidade ou lazer. Cuidado com a enganosa pregação da teologia da prosperidade, que eu costumo chamar de teologia da falsidade. Nós cultuamos a Deus não é em busca de prosperidade, mas de santidade. Nós desejamos, sobretudo, bênçãos espirituais e não apenas materiais. Os verdadeiros adoradores, aqueles que apresentam a Deus um perfeito louvor, eles querem ajuntar tesouros no céu e não na terra. Vá com alegria e com gratidão. Lá no Salmo 100 está escrito assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Oh, sim, com gratidão em nosso coração. O momento do culto é um momento de celebração, de glorificação, de exaltação do nome do Senhor. Mas olha, esse culto só tem sentido quando a gente presta atenção no que a gente está fazendo. Quando nós nos concentramos em tudo o que acontece ali no momento da adoração, seja nas orações, seja nas músicas, no sermão, na ministração da palavra, seja na hora dos testemunhos, do louvor congregacional. Ou às vezes eu fico tão triste quando vejo algumas pessoas na igreja, na hora do louvor congregacional, na hora quando a congregação deve se unir numa só voz e louvar e glorificar a Deus, com emoção, com vibração. Tem tanta gente que fica ali com a cara de moleza, de tristeza, de indiferença. Mal estão assistindo os outros cantando. Oh, que triste isso! Quando a igreja canta, você faz parte da igreja, cante com a igreja. Concentre-se na mensagem que está sendo cantada e glorifique o seu Deus. De preferência, sente-se na frente para ver e ouvir melhor. Leve sua Bíblia à igreja. Oh, sim, leve a Bíblia. E de preferência não leve o celular. Ai, esse celular, hein? Esse smartphone é uma pedra de tropeço para muita gente na hora do culto, na hora da adoração a Deus. Porque resolve simplesmente olhar as mensagens do celular, e sempre tem mensagem, não é? Sempre tem gente querendo lhe oferecer alguma coisa, lhe dizer alguma coisa. Oh, que triste! De preferência não leve o celular, leve sua Bíblia. E você dirá, não, é porque minha Bíblia está no celular. Sim, mas você não tem um livro físico assim como esse. De preferência tenha, para entrar com o livro, com a Bíblia na igreja. Mas se você resolver usar o seu celular na igreja para nele acompanhar a leitura bíblica, ok, não tem problema. Mas resista à tentação de ver, de buscar qualquer outra coisa no celular, que não seja a Bíblia, que não seja a leitura do livro sagrado, meditando no que está sendo dito. Que tal se você levar um papelzinho dentro da sua Bíblia e levar uma caneta, para você anotar algumas coisas importantes que o pregador está ali mencionando, e você me dirá, não, mas eu posso anotar no meu celular mesmo. Cuidado, quanto mais mexer no celular, mais a tentação aumenta. Você sabe bem do que estou falando. Quantas vezes, amigos, nós temos sido irreverentes na presença do Senhor,
porque apesar de estarmos no culto, na presença de Deus, na hora da adoração, a gente fica ali com o nosso smartphone, vendo o que não deveríamos ver, ouvindo o que não deveríamos ouvir, e às vezes também falando com pessoas o que não deveríamos falar jamais. Esteja disposto ou disponível também para servir, para abençoar seus irmãos, para estar em comunhão com a família de Deus. Davi diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Que Deus lhe abençoe, que a palavra de Deus habite ricamente no seu coração e na sua vida. E acredite, o ambiente do céu, ele é permeado de adoração e de louvor, e assim será por toda a eternidade. Eu quero terminar lendo o texto que está aqui em Apocalipse, e que é muito bonito. É uma expressão de perfeito louvor dos filhos de Deus por toda a eternidade. Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 9. Na minha Bíblia está escrito assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E ouça, todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Por isso que eu lhe disse que o ambiente do céu é permeado de louvor, e é claro, será assim por toda a eternidade. Um perfeito louvor, louvor que vem do coração. São pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Adoram a Deus com sinceridade e aplicam os princípios da verdade à sua própria vida. Deus lhe abençoe. Seja um verdadeiro adorador. Apresente a Deus um perfeito louvor. O mais importante para Deus, na hora que você canta, por exemplo, não é a sua qualidade assim musical. É claro que a gente deve procurar cantar da melhor maneira possível. Eu me esforço, mas tenho muita dificuldade com isso, porque eu sempre saio do tom, sempre desafino. Mas eu já aprendi uma coisa: para Deus muito mais importante é que eu seja sincero quando louvá-lo. Porque você pode cantar aí de uma forma belíssima e impressionar as pessoas com seu canto, com sua voz perfeita, lindíssima, mas se não está partindo do coração, para Deus não tem valor nenhum. Você só impressiona as pessoas, mas não agrada a Deus. E também não inspira as pessoas, porque a verdadeira música, a que vem do coração, é que inspira, é que toca os corações. Deus nos abençoe. Louve a Deus com seu coração e com sinceridade. Seja um verdadeiro adorador. Quando estiver com seus irmãos na igreja, no culto, adore com sinceridade. Quando você estiver em casa com sua família, fazendo culto em família. Quando você estiver sozinho nos seus momentos pessoais, individuais com Deus, adore-o sempre em espírito e em verdade. E Deus recebe sua adoração sincera, e Ele recebe com muito prazer. Oh, eu não tenho dúvida de que toda vez que você louva a Deus assim, com sinceridade, isso agrada ao Senhor, isso chega ao coração de Deus e o alegra. Vamos sim, vamos louvar o Senhor sempre. Seja em nossa casa, seja em nosso ambiente de trabalho, de estudos, na rua, onde for, vamos louvar a Deus. Se não dá para louvar cantando, vamos louvar pelo nosso exemplo, vamos louvar pela nossa felicidade, pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo. Deus lhe abençoe. Vamos orar? Então pense em Deus comigo. Graças te dou, Senhor. Exalto e glorifico, louvo o teu nome, porque tu és Deus e não há outro. Eu te agradeço, Pai, por ministrar a tua palavra, e te peço,
Ajuda-me, Senhor, e todos que estão orando comigo, para que te apresentemos sempre o nosso louvor e que seja um perfeito louvor, por ser um louvor sincero, verdadeiro, uma expressão de confiança, dependência e submissão ao Senhor. Eu te peço, Pai, e te agradeço em Jesus. Amém.